A síntese do malva, realizada por William Perry, foi um imenso empreendimento comercial dos corantes que teve um enorme desdobramento, que foi a produção de produtos farmacêuticos, que mudou a prática da medicina e salvou milhões de vidas. Pois no ano de 1856, ano da realização da síntese do malva, a expectativa de vida na Grã-Bretanha estava em torno dos 45 anos. E um século mais tarde, esse número subiu para uma média de 75 anos. Um dos principais fatores para o aumento da expectativa de vida foi então a introdução de moléculas da química medicinal, as moléculas milagrosas conhecidas como antibióticos. Todas as sociedades humanas desenvolveram remédios tradicionais característicos que originaram compostos úteis ou foram modificados produzindo remédios modernos. Exemplos são a quinina, digitalis e a papoula. Mas quase não se conheciam remédios para tratar infecções bacterianas, o que colocava a vida em risco. Mesmo a utilização de antissépticos, como o fenol, não melhorava a situação, pois embora ele ajudasse a evitar infecções provocadas por cirurgia, pouco contribuía para deter uma infecção depois que ela se iniciava. No início do século XX, as indústrias viviam graças ao investimento de corantes. Então, através desses corantes, veio o conhecimento químico. Elas produziram reações em grandes escalas, purificação e separação. A indústria Bayer & Company começou a utilizar os corantes de anilina e foi a primeira indústria a reconhecer a possibilidade da produção química de medicamentos. E a aspirina foi o remédio que foi usado pelo maior número de pessoas no mundo inteiro. O ácido salicílico é uma molécula obtida da salicina, que é obtida originalmente da casca de árvore do salgueiro, que possuía propriedades analgésicas e curativas. A salicina se decompõe em duas partes, glicose e álcool salicilado, que podem ser oxidados a ácido salicílico. Essas moléculas são semelhantes à estrutura do isogenol, eugenol e zingerona. A salicina atua como pesticida natural para proteger o salgueiro. O ácido salicílico também pode ser produzido a partir das flores da rainha dos prados. A parte ativa do ácido salicílico, a salicina, baixa a febre, alivia a dor e atua como anti-inflamatório, porém é irritante para o estômago. Hoffmann, um químico que trabalhava para a companhia Bayer, resolveu investigar as propriedades do ácido salicílico, pois seu pai tinha artrite reumatoide. Hoffmann afirma que queria diminuir as propriedades corrosivas do ácido salicílico. Então, ele deu ao seu pai o ácido acetil salicílico, o AAS, ou aspirina, como conhecido. No AAS, o grupo acetil substitui o H do grupo fenólico, do ácido salicílico. A aspirina começou a ser comercializada em 1899. As fontes naturais que o salicílico era produzido deixaram de ser suficientes para atender essa demanda. Então foi introduzido um novo método sintético em que a molécula de fenol era usada como matéria-prima. Como as vendas da aspirina aumentou muito, a companhia Bayer teve que comprar todo o fenol que conseguiu. Tudo isso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Os países que abasteceram a Bayer com o fenol tiveram que reduzir a sua capacidade de fabricar o ácido pícrico, o trinitrofenol, um explosivo que também era preparado com essa matéria-prima. Especula-se que a produção da aspirina tenha reduzido a disponibilidade de ácido pícrico para as munições e apressado o desenvolvimento de explosivos baseados em TNT. Paul Ehrlich era um médico de personalidade muito excêntrica. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1908. Mesmo não tendo nenhuma formação em química experimental ou bacteriologia aplicada, ele observou que diferentes corantes manchavam alguns tecidos e alguns micro-organismos, e outros não. Então ele concluiu que um corante tóxico poderia matar o tecido que absorvia sem causar danos aos tecidos que não foram manchados. Assim, era de se esperar que um micro-organismo infectante fosse eliminado enquanto o hospedeiro não sofresse nenhum dano. Essa teoria ficou conhecida como bala mágica. Então, em 1909, Ehrlich iniciou uma pesquisa em busca da bala mágica para combater a sífilis. Após testar 605 produtos diferentes, encontrou um composto eficaz e seguro que ficou conhecido como o número 606, um composto aromático contendo arsênico. Ele foi comercializado com o nome de Salvarsan, o qual causava alguns efeitos colaterais, mas reduziu bastante a incidência da doença. Até que em 1930, Gerhard Dogmack teve a ideia de usar um corante chamado vermelho de Prontosil para tratar sua filha, vítima de uma infecção estreptocócica.
Nos testes realizados em bactérias cultivadas em laboratório, o corante não apresentou atividade antibacteriana. Porém, o mesmo inibiu o crescimento de Streptococcus em camundongos de laboratório. Após um tempo, pesquisadores chegaram à conclusão de que a ação de corar não era propriedade do vermelho de Prontozil que inibia o crescimento bacteriano, mas sim a decomposição da molécula do corante no corpo humano, a qual produz sulfanilamida, e ela é a que apresenta o efeito antibiótico. A eficácia desses compostos contra infecções está ligada ao tamanho e à fórmula da molécula de sulfanilamida, que impedem que as bactérias produzam ácido fólico, um nutriente essencial. Em 1877, Louis Pasteur foi o primeiro a demonstrar que se podia usar um micro-organismo para matar outro. Mais tarde, Joseph Lister investigou as propriedades dos mofos. Em 1928, Alexander Fleming descobriu que um fungo da família Penicillium havia contaminado culturas das bactérias Staphylococcus que estudava. Ele comprovou através de seus experimentos que algum composto produzido pelo mofo era responsável pelo efeito antibiótico sobre as bactérias. O primeiro teste clínico foi feito em 1941. A penicilina provou-se ativa contra uma série de bactérias e não tinha efeitos colaterais severos. Nessa época, a estrutura química da penicilina ainda não era conhecida, sendo impossível fabricá-la sinteticamente. Continuava necessário extraí-la de fungos. Em 1946, a estrutura do antibiótico foi determinada e só em 1957 conseguiu-se sintetizar. A estrutura da penicilina é extremamente inusitada porque contém um anel de 4 membros, o anel beta-lactâmico, não sendo muito comum na natureza. Esse anel causa uma instabilidade nas ligações e essa é a instabilidade que explica a atividade antibiótica das moléculas de penicilina. Na presença de uma enzima na parede celular da bactéria, o anel beta-lactâmico da molécula de penicilina se abre, acilando um grupo OH da enzima, desativando a enzima e impedindo as bactérias de crescer. As células animais não têm parede celular, então não somos afetados por essa reação. Diversas outras moléculas de penicilina foram isoladas a partir de fungos e outras foram sintetizadas quimicamente. As modificações estruturais no mesmo sítio da molécula podem ser muito variáveis, mas o anel beta-lactâmico de 4 membros está sempre presente. A partir da década de 1930, ocorreu a diminuição das taxas de mortalidade por doenças infecciosas devido à utilização dos antibióticos.